Olá pessoal, graça e paz. Estamos começando o nosso pequeno grupo online da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Mais uma noite de reunião e você que está chegando já vai deixando o seu oi, deixa o seu boa noite. Nós vamos aqui preparar tudo para passar, para você aí mais um pouco das informações do estudo bíblico. Nossa reunião sempre é às 20 horas em ponto. Eu entro um pouquinho antes para que você possa se organizar. Então, enquanto você chega, vai deixando o seu oi, deixa o seu boa noite, que nós vamos já começar nosso estudo dessa noite, quinta-feira, dia 4 de junho. Mais um dia de quarentena, Acredito que você está aí, não está aguentando mais. Ninguém, está aguentando mais isso, mas temos que segurar a onda. Daqui a pouco a gente vai estar de volta. Você que está entrando, dá uma boa noite. Compartilha aí com seus grupos. Compartilha com seus amigos. Nós vamos, daqui a pouco, mais um estudo bíblico. E a turma está chegando aí. Carlos Rubens, Ademilda, Roseni, Márcia Valéria, Deus abençoe. Junto com o Eurico, Márcia, Giovanni. É isso aí, pessoal. Vamos junto. Mais uma noite de quinta-feira. Mais um dia de quarentena. Quem chegou, dá um oi, dá uma boa noite, compartilha. Mais um dia. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E é bom que você não fique de fora. Vamos esperar aí o pessoal chegar. Vamos ver quem está entrando aí, por aí. Espero que você esteja bem. Você que tem alguma notícia, tem alguma informação, registre aí como é que você está, como é que está a família. Você sabe se tem alguém doente. Bota um oi, dá uma boa noite. Que daqui a pouco, daqui a uns 5 minutinhos, nós vamos começar o nosso estudo bíblico. Enquanto é isso, vai entrando, vai compartilhando. Vai convidando a turma aí para o nosso estudo dessa noite. Enquanto eu estou preparando aqui, Gilca, Leíse, professora Leíse, Adriano, Deus abençoe. O pessoal vai chegando. Vambora, pessoal, quarentena. Vamos com quarentena e com estudo bíblico. A igreja não para. Estou preparando aqui. Vai compartilhando, vai convidando. Chamando o pessoal para vir para a live. Deus abençoe a todos, boa noite, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas. Adriano, Deus abençoe, manda um abraço aí pro seu Abel, esposa, Cristina, a sogra. Deus abençoe a todos aí, todos os dias, 20 horas. Nós estamos juntos aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Esperar o pessoal chegar. Irmã Maria de Fátima, Deus abençoe. Vamos lá, pessoal, vai compartilhando aí, vai dando um oi. Espero que você esteja bem. Que nós vamos falar um pouquinho mais. Paulo, Deus abençoe, Paulo. Graças e paz. Rosângela, Deus abençoe. Rosângela, Janaíra, Deus abençoe. Falta aí mais 2 minutinhos para a gente poder começar. Deus abençoe a todos. Muita gente passa depois, gente? A gente está aqui e eu tenho observado isso. Tenho observado isso muito interessante, O pessoal chega atrasado, mas passa lá na live. Deixa lá uma boa noite, assiste os cultos. Ontem era pela manhã, já madrugada, eu dei uma olhada na internet, fui ver, nós já tínhamos 680 pessoas que passaram pelo estudo bíblico ontem. Então assim, de repente na hora, dá um pico aí de
25, 30, 40 pessoas, mas na verdade o pessoal passa depois, né? Perde o horário, mas não deixa de compartilhar. E também no YouTube. Então quero divulgar, você que está chegando, informar você que tem nosso canal tanto no Face como também no YouTube. Nós estamos lá no canal da igreja. Inclusive, quero divulgar aqui, todos os dias, às 10 horas da manhã, professor Messias, formado em gestão de pessoas, em administração de empresa. Ele tem dado curso, né? Tem dado ministrações sobre esse tempo de pandemia, de gestão. E eu quero convidar você a participar. Já tivemos 2 aulas, estamos agora indo para a terceira. Amanhã é a terceira aula, não teremos mais sábado e domingo, mas segunda-feira volto de novo. São 10 vídeos preparados falando sobre esse tempo de pandemia, que vai ajudar você tanto na área profissional como na área pessoal, né, administrativa. Então é importante que você passe, uma aula preparada, né, para um professor que dá aula na universidade, e isso é fundamental para o seu crescimento. Então amanhã, 10 horas da manhã, novo vídeo, ele fica postado no canal da igreja, como também no Facebook e também no YouTube. Você dá uma passadinha por lá. Algumas pessoas não sabem, né, o YouTube da igreja. Você entra pelo site www.cibgramacho.com.br, é o nosso site, mensagem, você vai direto para o canal do YouTube. Ou então vai lá para o YouTube e escreve lá, Segunda Igreja Batista Gramacho. E aí vai aparecer para você a conta, ok? E você então vai ter acesso às pregações, estudo bíblico, meditações, as palestras, o congresso de família está lá para você poder assistir, né? E eu quero contar com a sua participação, ok? Participação, é muito importante a sua participação. Muito bem, pessoal, nós já vamos entrar já no estudo, mas também eu preciso divulgar aqui, a igreja continua trabalhando, nós não paramos. Hoje eu estive preparando junto com alguns outros irmãos as cestas básicas para serem distribuídas. Deus tem nos abençoado muito, a igreja tem sido cooperadora, tem sido acolhedora, né? E Deus tem nos abençoado. Nós estamos fazendo um controle disso, quem são as pessoas, quem nós distribuímos, né? Tudo direitinho, cadastrado, e tem sido um tempo de bênção, porque a igreja está servindo a Deus. É uma forma também de pregarmos e anunciarmos o evangelho de Jesus. Então, se você tem um seu quilo, você pode ir à igreja, por exemplo, sábado pela manhã, de 9 a meio-dia, o Márcio vai estar lá, que é o zelador da igreja. Você pode se dirigir ao templo, o templo vai estar aberto. Se você quiser orar, quiser sentar no banco, fazer uma prece, uma oração, um momento de comunhão com Deus, fique à vontade. Domingo pela manhã, de 9 às 11 da manhã, a igreja está aberta, o pastor provavelmente vai estar lá, eu estou lá pela manhã. E à noite também, de 6 até às 7h30 da noite, a igreja está aberta para você entregar o seu quilo, levar a sua oferta, ter um momento também de oração, ou na sala de oração, ou no templo, você fica à vontade. Nós não estamos tendo comunhão, assim, com culto público, mas a igreja não fechou, a igreja continua aberta. E nós estamos na atividade, atendendo pessoas, cuidando de gente, e seria muito importante a sua participação também. Ok, pessoal? Então nós vamos pensar hoje sobre capítulo 14 do Evangelho de Lucas. E eu peço a você que, se você tiver com a sua Bíblia aberta ou tiver como acompanhar, nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo, deixa eu ver aqui, 6 apenas. Vamos meditar nesses 6 versículos que fala a lição de Jesus na casa de um fariseu. Diz assim: certo sábado Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com um corpo muito inchado. E Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles não responderam, e Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. E depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair no buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Jesus ele foi especialista em quebrar paradigmas, né? Quebrar aqueles princípios de padrão que existia na sociedade judaica. Nós vemos que Jesus ele revolucionou, ele, ao mesmo tempo que no Evangelho de Lucas nós observamos ele falando com mulheres, quando as mulheres eram rejeitadas. Nós vemos Jesus tocando em um cadáver,
mesmo sendo condenado pelos judeus, um judeu tocar no cadáver, Jesus vai lá, toca e cura. Nós vemos Jesus curando, fazendo milagres, e agora Jesus está exatamente na casa de um fariseu. Provavelmente Jesus foi convidado a estar na casa do fariseu. Jesus não iria para a casa de alguém a não ser que tenha sido convidado. Ele provavelmente foi convidado a estar na casa desse fariseu, onde ali diz o texto que ele estava comendo pão, fazendo lanche, se alimentando. E nesse momento em que ele está se alimentando, aparece um homem. Diz o texto que é um homem inchado. Alguns teólogos vão dizer que ele tinha hidrópicos, né, que é o conhecido barriga d'água. Esse termo ele é usado exatamente no texto bíblico, em grego, hidrópico, que quer dizer uma pessoa com a barriga inchada. Alguns teólogos vão dizer que ele tinha algum problema ou no fígado, algum problema exatamente na área intestinal, e fazia com que a sua barriga estivesse muito inchada. Jesus então, observando aquele homem e entendendo qual era o pensamento no coração daquelas pessoas, porque se você olhar com atenção o texto, vai dizer o seguinte: certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Observavam atentamente. Ou seja, Jesus foi convidado a ir para a casa de um fariseu e ele está sendo observado por todos. E provavelmente as pessoas que estavam à sua volta eram críticos. Pessoas que estavam ali para apontar erro ou tentar pegar Jesus em alguma falha. Alguns teólogos eles vão além dessa interpretação mais simples e eles vão chegar à conclusão de que esse fariseu ele convida Jesus de uma forma proposital. E alguns teólogos vão dizer que esse doente está nessa casa de um fariseu, ele foi plantado lá para que Jesus exatamente quebrasse o sábado. E todos sabem que sábado é um dia separado, que os judeus não trabalham, não fazem nada. E inclusive, né, em alguns momentos nós vemos Jesus sendo recriminado por fazer milagre no sábado. Então alguns teólogos vão dizer que Jesus foi convidado para a casa de exatamente um fariseu, um doutor da lei. Ele é observado em tudo que ele faz, o que ele fala, o que ele comenta. E esse homem, para alguns, foi plantado ali para que Jesus fosse pego em algum erro, fosse pego em alguma falha. E o interessante é que ninguém fala nada. Jesus, então, sabendo a intenção do coração deles, vira para eles e pergunta, né? É lícito curar no sábado? Veja que não há nenhum pedido por parte do doente. E também não há ninguém ali intercedendo pelo doente. Mas Jesus sabia do coração dos fariseus, que eles estavam ali apenas para tentar pegar Jesus em algum erro. E Jesus então, conhecendo o coração deles, faz a pergunta: é lícito curar no sábado? Diz o texto, né? Perguntou os fariseus especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Aí vai dizer: eles nada responderam. Então veja como o ato covarde, né? Porque eles não queriam se apresentar como defensores da lei, mas ao mesmo tempo eles queriam pagar para ver o que Jesus ia fazer. E aí Jesus então, por eles não falarem nada, Jesus vai lá e toca no homem. E aquele homem então é curado. E aí Jesus faz agora uma confrontação. Interessante, Jesus vai fazer novamente, né? Uma confrontação diante de um grupo de pessoas que não falaram nada. Ninguém falou nada, ninguém acusou Jesus de nada. Mas Jesus conhecia o coração deles, sabia que o olhar, a forma de agir era para tentar pegar Jesus em alguma falha. E aí ele vai dizer: e depois de curar aquele homem, diz o texto, qual de vocês, se o seu filho ou seu boi cair no buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Aí diz o texto, mais uma vez, não puderam responder. Esse texto ele é fabuloso, ele é maravilhoso, e Lucas ele vai trazer essa riqueza para nós. Jesus é colocado à prova. Jesus é colocado em uma situação, porque quebrar o sábado na lei judaica era um erro, era um pecado, era algo condenado pelos judeus. Mas ao mesmo tempo que nós vemos que Jesus sabia que eles estavam querendo armar um laço para poder pegá-lo, Jesus não se acovarda de cumprir a sua missão. Aqui fica um ponto para a gente poder pensar.
Jesus não se preocupou com a crítica, Jesus não se preocupou com a opinião, Jesus não se preocupou com a situação que estava dentro da casa de um fariseu, um doutor da lei. Diz até o texto que estava o fariseu e alguns especialistas da lei, gente que conhecia a lei profundamente. O texto vai dizer que Jesus não se incomoda com nenhum deles. Ele cumpre a missão de cuidar do outro. E ele vai de encontro ao necessitado, mesmo correndo risco de ser criticado, de todos ficarem contra ele, de repente colocar ele para fora da casa, porque ele foi convidado a estar na casa de um fariseu. Mas o mais interessante também é que Jesus conhecia a intenção e o coração de todos eles. Por que eles estavam naquela casa? Por que eles foram nessa festa? Por que ele estava sendo tão observado? Tudo com a intenção de pegar Jesus em falha, em erro. E aí, pessoal, a gente vai parar um pouquinho para pensar na aplicação dessa passagem, que a gente precisa pensar aqui. Primeiro, se nós temos uma missão, nós temos que cumprir a missão. Independente do que as pessoas pensam, falam, do evangelho, do evangélico, da igreja, do papel da igreja na sociedade, nós temos uma missão que é maior do que a sociedade, do que as pessoas pensam, acham. A palavra foi compartilhada e dada à igreja como uma missão de levar a mensagem a todas as pessoas perdidas. Então, quando o evangelho ele entra numa cultura, ele entra para transformar a cultura e não para ser transformado pela cultura. Nós vemos, por exemplo, alguns povos e nações, quando o evangelho entrou, o evangelho fez toda a diferença. Mudou a forma de agir, mudou a forma de pensar, mudou a forma de tratar, aboliu algumas práticas. Então o evangelho ele tem um papel de restaurar, de mudar, independente da opinião das pessoas. Então o evangelho que é pregado com amor, o evangelho que é pregado com graça, é o evangelho que não força ninguém a nada, que não obriga ninguém a nada, que não coloca correntes ou ameaça. O evangelho não precisa disso. O evangelho ele só precisa ser compartilhado, ele só precisa ser distribuído, ele só precisa ser anunciado. Então, quando nós olhamos Jesus dentro de uma casa de um fariseu, cercado por críticos, por pessoas que poderiam tentar pegar ele em uma falha, ele simplesmente cumpre sua missão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio libertar os cativos, ele veio dar vista aos cegos, ele veio fazer com que os coxos venham andar, com que os doentes sejam curados. Aquele doente estava na festa e ele precisava de atenção e de atendimento. E o texto diz que Jesus não se limita a simplesmente a cumprir o seu papel. Uma outra observação que a gente para um pouco para pensar são os críticos. Tudo aquilo que nós fazemos sempre tem alguém que vai tentar dar uma pedrada, vai tentar dar uma pernada, vai tentar puxar o seu tapete. Isso é da natureza humana. Isso faz parte da natureza pecaminosa do homem, que vem a inveja, vem o orgulho, vem a ganância. Aqueles homens estavam ali simplesmente para tentar ver Jesus em alguma falta, e nessa falta que ele tem, a intenção era criticá-lo, derrubá-lo. Isso é muito ruim, porque muitas vezes quando você está fazendo a obra, você está com o coração na obra, você está vivendo a obra, você simplesmente faz aquilo por amor, e às vezes tem alguém, mas e isso e aquilo, e alguém tenta puxar o teu tapete, vai para um grupo de pessoas para falar mal do que você faz, vai para um grupo de pessoas para tentar denigrir o que você está fazendo, ou até você está fazendo algo com coração bom, com coração sincero para ajudar. Aí alguém vem e bota aquela pitada de malícia. Ah, mas ele está fazendo isso por essa intenção. E às vezes nem passou na sua cabeça, mas você está ali fazendo, você está ali honrando e fazendo a obra de Deus. Então essas coisas acontecem todo o tempo, em todos os lugares, inclusive na igreja. Infelizmente não deveria estar na igreja, mas o reino de Deus, a igreja humana, é formado de quê? De pecadores, de pessoas falhas, de pessoas que têm um pecado. E como eu tenho, como você tem, e nós temos que nos libertar disso. Agora, nós não podemos nos abater diante do crítico, diante daquele que tenta pegar a gente em alguma falha e fica, de repente, gastando o tempo dele, que deveria investir nele,
está falando mal de você. Aí lembra do estudo de ontem? Lembra do estudo de ontem? Ou a pergunta que faz a Jesus? Jesus, Senhor, serão poucos os que serão salvos? Aí Jesus que fala para ele, esforça-te para que você passe por essa porta. Ou seja, resumindo aqui bem vulgar, bem um palavreado bem popular. Esforça-te, quer dizer, cuida da sua vida. Faz o seu para que você passe pela porta. Você está preocupado em quantos vão ser salvos? Você tem que se preocupar em se salvar. Então esforça-te para que você passe por essa porta. Isso é direta, né? Jesus ele é bem direto em certas posições. Então às vezes há pessoas assim que estão preocupadas com o que o outro faz, com o que o outro está dizendo, com o que o outro está fazendo, e ele fica, né, rodeando aquilo, buscando falhas, buscando erros para tentar denigrir, para tentar destruir a obra que Deus está fazendo, que através de você ou através de alguém. Então, gente, a gente não tem que perder tempo com essas coisas, não. Né? Se está fazendo a obra de Deus, Deus abençoe. Se é uma outra igreja, outra denominação, né? Não somos nós que vamos ficar aqui julgando ninguém, nem julgando denominação nenhuma. A obra de Deus não é nossa, nós somos apenas operários. Né? Lembra daqueles discípulos? Ó, estão curando, estão libertando o teu nome, mas não andam com a gente. E o camarada achava que era uma panelinha, né? Só Jesus e os seus discípulos podiam fazer a obra. Jesus vai dizer, meu irmão, aquele que ajunta, né? Não espalha a junta. Ele está somando a obra. Então os críticos, eles estão em todos os lugares. Os críticos estão em todos os momentos. Vão sempre alguém ter um julgamento sobre o que você faz, o que você pensa, como você age. A questão é, você tem uma missão, você tem um compromisso, então você tem que fazer aquilo que está exatamente no seu coração e no seu propósito. Na sua mente. Você precisa fazer aquilo que está dentro do seu coração. Então o que eu quero concluir nessa noite, essa palavra? Primeiro, Jesus foi cumprir a missão. Ele foi fazer o seu chamado. Ele não estava preocupado em agradar o dono da casa, o fariseu, nem a ninguém. Segundo, né, nós vamos estar sempre cercados de pessoas que vão nos criticar. Por mais que você esteja fazendo certo, esteja fazendo correto, esteja sendo honesto e esteja até prosperando, alguém sempre vai jogar uma pedra, porque vem da inveja, vem do orgulho, vem da vaidade, vem da ganância. Né? E Jesus ali não é diferente, eles estavam observando, vendo se ele iria quebrar o sábado para poder criticar. E Jesus já foi e se antecipou. Ele diz, olha, já que, né, ele já sabia o que passava no coração. Já que vocês estão aqui, é lícito curar no sábado? Ninguém falou nada, Jesus vai lá e curou. Aí Jesus já respondeu, se você tem um filho ou tem um boi que cai num buraco, você não vai salvar no dia de sábado? Então ele já deu uma resposta porque se passava no seu coração. E a terceira observação que nós temos, Deus conhece o seu coração. Assim como Jesus conhecia o coração de todos aqueles que estavam à sua volta, estavam querendo botar o pé, né, criticar, Jesus conhece o seu coração. Não se preocupe com o que as pessoas pensam sobre você, dizem sobre você ou acham da sua vida e do seu ministério. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Cumpre a missão que Deus deu a você para fazer. Não importa o que os fariseus dizem, o que as pessoas pensam. Faça exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque se você faz exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração e você está aprovado por Deus, pode ter certeza que por maior que sejam as dificuldades, você vai prosperar. Porque essa obra não é nossa, essa obra é de Deus na nossa vida. Então não se preocupa com o que as pessoas dizem, falam. Ore, busque a Deus. Deus mandou fazer, faça. Ele vai providenciar tudo. Ele vai providenciar pessoas para te apoiar. Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Ele vai trazer líderes para estar à frente. Ele vai abrir as portas para você realizar aquilo que Deus tem no seu coração. E eu estou falando isso em todas as áreas. Área educacional, área ministerial, área profissional. Ele vai abrir as portas para você realizar porque a obra é dele. E é exatamente isso. Não se preocupe com o que as pessoas venham a falar de você, os críticos, ou pensar. Faça aquilo exatamente que Deus chamou você para fazer. Cumpre o seu papel, vai e realiza aquilo que Deus mandou você realizar. E terceiro, não se preocupe porque Deus conhece a sinceridade no seu coração. Por mais que as pessoas não reconheçam, não acreditem, Deus sabe o que passa no seu coração. E exatamente essa é a nossa segurança e a nossa certeza de fazer a obra de Deus. Tá bom, pessoal?
Então nós vamos fechar aqui esses 3 versículos para a gente poder caminhar aqui. Deixa eu ver aqui quem chegou. Tá travando um pouquinho aqui, que entra muita gente, né, pessoal? Deixa eu ver aqui como é que tá a situação aqui. Adriano, Maria de Fátima, Deus abençoe. Deus abençoe. Rosângela, Janaíra, Joselita, Abílio, Valdeia, meu pai, minha mãe, meu irmão, Deus abençoe. Paulo Roberto, Soninha, Deus abençoe. Carlos Rubens, novamente. Eliane de Paula, Deus abençoe. Maria Lúcia, Deus abençoe. Vera Lúcia, Deus abençoe também, Vera. Mário Drummond, Deus abençoe. Jorge, Deus abençoe. Maria da Penha, Pastor Talvanes, já está em casa, Deus abençoe. Carlos, Regina Baraúna, Deus abençoe. Flávia Silva, Olívia Rangel, Pastor Olívia, Deus abençoe. Pastor Olívia, minha irmã, Deus abençoe. Sandra Pani, Carlos Rubens, Carlos Baraúna, Sandra Pani, Deus abençoe vocês, beleza? Marinete, manda um abraço aí, Pastor Antônio, tá ok, pessoal? Então, gente, já vamos terminar então essa live. É VaptVupt, falar igual a escolinha, né? É VaptVupt, é rápido, não passa de 30 minutos. Então separe esses momentos, né, para você ter uma reflexão da palavra de Deus todos os dias. Eu tenho o prazer de ter vocês aqui, eu vejo que muita gente passa, né, muita gente gosta e aprende, isso é muito bom. Tem pessoas até de outras igrejas participando com a gente. Então Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus guarde você nesse dia. E olha, nós vamos fazer amanhã novamente. Sexta-feira tem live, sábado não, sábado é descanso, né? E aí no domingo nós vamos voltar pela manhã com Messias Lamin, Escola Bíblica Dominical, e à noite uma palavra para o seu coração, para a sua família e para a sua vida. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, graça e paz a todos, saúde, continue aí. Quem passar na live depois, deixa o oi, porque isso é importante para todos nós, tá ok? Nós vamos orar, vamos falar com Deus e não esqueça, né? Deus tem nos dado, vamos dividir o pão, vamos dividir aquilo que Deus tem nos dado com aqueles que não têm. É um tempo da igreja resgatar seus maiores símbolos, que é a bacia e a toalha. A bacia e a toalha são os maiores símbolos do cristianismo. Servir o outro, é tempo de servir, é tempo de cuidar. Vamos orar? Senhor, eu quero render graças pela vida dos teus filhos que estão nessa live. Deus abençoe, ó Deus, a cada família, a cada irmão, irmã que aqui está. Peço a tua proteção sobre a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Nós te agradecemos porque ninguém até o momento, ó Deus, deixou essa vida, partiu, ó Deus, devido a essa doença. Tu tem guardado e protegido o teu servo. Muitos já têm sido curados. Pedimos àqueles que não tiveram contato com essa doença, que eles sejam protegidos pelo Senhor. Guarda os nossos idosos, as minhas ovelhas, as minhas crianças, ó Deus, o rebanho que tu tem dado para pastorear, a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Guarda a vida dos teus filhos, ó Deus, proteja e continue, ó Deus, a falar ao nosso coração. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de vitória em nossa vida. Toma o Rio de Janeiro em tuas mãos, o nosso país em tuas mãos. Que haja paz, que haja tranquilidade e que as coisas possam voltar ao normal, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe a Segunda Igreja Batista em Gramacho. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, né? Um abraço. Aí quem chegou depois, Pastor Marcos Benício, tá lá em Minas, ó, tá em Portugal. Pastor Marcos já pregou na nossa igreja, missionário. Eu estou fazendo um programa só com ele aqui, para ele contar um pouco da situação dele. Ele chegou para fazer um trabalho missionário no campo e veio corona. Aí o corona prendeu Marcos Benício, os filhos, a esposa em Portugal, não conseguiu sair, agora que ele está caminhando devagarzinho, tá? E o Messias Lamin vai estar amanhã, 10 horas da manhã, com a terceira aula. Gente, o curso é fabuloso, você não pode deixar. Compartilha para alunos da sua escola, alunos da faculdade, pessoal da universidade. Gente, é uma aula, são 10 aulas de gestão sobre administração, gestão de pessoas, sobre o pensamento, né, nesse tempo de pandemia. Então, são aulas muito boas. Então, amanhã, 10 horas da manhã, a terceira aula será transmitida e volta na segunda-feira. São 10 aulas, só fizemos agora 3. Se você entrar no YouTube, no canal da igreja, você vai ter a oportunidade de ver o congresso de família que nós fizemos uma semana inteira, as aulas do Messias, essas lives todo dia vai para lá para o canal. Então tem material
para você ser abençoado à beça. Então desliga a televisão, só notícia ruim, celular falando de política, briga do fulano com o ciclano. Gente, é hora da gente encher nossa mente com coisas dos céus. Paz no coração, tranquilidade e a certeza que dias melhores virão. Ok, pessoal? Um abraço, Deus abençoe a todos e que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de vitória para você. Fique com Deus e até amanhã, se Deus assim o permitir. Um abraço, gente.